Meus irmãos, boa noite. Nós vamos passar agora a esse momento em que nós vamos estudar, como comumente nós fazemos às quinta-feiras, aquilo que nos ensina a palavra do Senhor, e nós vamos fazer isso nos valendo aí do auxílio da Confissão de Fé de Westminster, que tem sido o nosso roteiro de estudos já há bastante tempo. Nós temos estudado a Escritura nos valendo aí da Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós vamos tratar, e eu pretendo gastar tempo com vocês aqui, refletindo um pouco a respeito do conteúdo do parágrafo 3º do capítulo 25 da Confissão de Fé. O parágrafo está projetado aí e nós vamos lê-lo, lembrando aos irmãos que na semana passada nós refletimos um pouco sobre os dois primeiros parágrafos do capítulo 25 da Confissão de Fé, que fala a respeito da igreja, e tratamos mais especificamente sobre aquela distinção entre a igreja invisível, aquela que é conhecida de Deus totalmente, completamente, mas é desconhecida para nós porque ela reúne, é a reunião, né? É o número total do povo de Deus eleito desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, e vimos sobre a igreja visível, que é conhecida de nós, que nós podemos a contemplar, que é aquela através da qual é administrada a disciplina cristã, os sacramentos, que cumpre a missão de Deus no mundo por meio da pregação do Evangelho. Nós refletimos um pouco sobre isso. E vamos continuar a nossa reflexão ainda falando sobre a igreja visível, mas nós vamos pensar um pouco de forma mais específica, sim, sobre a nossa atuação, sobre características da igreja visível, algumas que nós não tratamos no parágrafo anterior, e especialmente nós vamos pensar no modo através do qual Deus, o próprio Cristo, trabalha por meio da igreja visível, como sendo uma expressão do seu reino inaugurado aqui na terra. Então vamos ler juntos aí o parágrafo 3º. Isso, beleza. Vamos lá. Diz assim o parágrafo 3º. A esta igreja católica, lembrando aos irmãos que a igreja católica é a igreja universal, não é? É a igreja tratada em toda a sua abrangência. A esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Então, esse terceiro parágrafo, irmãos, do capítulo 25 da Confissão, ele sintetiza bem para nós aqui, com muita precisão, aquela que é a natureza e o propósito da igreja visível, como nós a conhecemos, como nós podemos a ver e contemplar em seu nascimento, na sua forma assumida ali no Novo Testamento e ao longo do desenvolvimento da tradição cristã que perpassa aí mais de 2 milênios. Esse parágrafo sintetiza a natureza e o propósito da igreja visível e ela nos mostra que a igreja visível ela existe como um instrumento do próprio Cristo, como um meio através do qual o próprio Cristo ele age no mundo. E ela deve ser sempre distinguida, como nós dissemos na semana passada, e eu frisei aqui rapidamente no início, da igreja invisível, que corresponde ao conjunto dos eleitos. Então, por meio da igreja visível, da igreja organizada, como nós a conhecemos, Cristo, ele estabelece a sua vontade, ele reina, ele age no mundo por meio dessa manifestação do seu reino
na igreja, que é o seu povo. E a primeira coisa que a gente vê nesse terceiro parágrafo que nós lemos é que Jesus ele entregou à igreja visível aqueles que são os meios ordinários da sua graça. Veja só, o texto diz que a esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus. E o que isso significa? Nesse trecho aqui da confissão de fé, ela está declarando para nós que a igreja visível ela é o repositório legítimo e autorizado dos meios através dos quais Cristo ele governa, ensina e santifica o seu povo e sustenta também o seu povo ao longo da história até o fim dos tempos, até o fim do mundo. E esses meios de graça, esses meios ordinários de graça que Cristo ele confere, ele entrega à igreja, são referidos aí como sendo o ministério, os oráculos e as ordenanças. Esses são os meios ordinários de graça que Jesus entregou à igreja. E são os meios pelos quais Deus governa, Deus ensina e Deus santifica o seu povo através da igreja organizada, através da igreja visível como nós a conhecemos. Então a gente vai distinguir um pouco melhor aí o que significam ministério, oráculos e ordenanças de Deus, para que a gente possa compreender bem o que significam, o que são estes meios ordinários de graça que Cristo Jesus entregou à sua igreja. Então, primeiro, a confissão de fé faz referência ao ministério. Abra aí a sua Bíblia em Efésios, nós lemos esse texto aqui, capítulo de número 4. Vamos ler os versículos número 11 e 12 de novo. Agora, alguém aí abra a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 28. Pode ler para a gente quem desejar. Não, só o 28. Isso mesmo. Obrigado, Marcos Túlio. Então vejam só, é interessante observar esse segundo texto que foi lido aqui por nós pelo Marcos Túlio, porque Paulo, quando ele fala sobre os dons aqui no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ele fala do ministério ordenado como sendo um dom. Ele fala de dons comuns que Deus entrega à igreja, aos crentes de maneira individual, de maneira pessoal, mas ele fala sobre o ministério ordenado como sendo também um dom. Então, nós lemos nesses dois textos aí que Cristo, que é o cabeça da igreja, ele concede tanto dons pessoais aos crentes, o que fica claro para nós aí no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, mas também dons ministeriais, o que fica claro nos dois textos que foram lidos aqui pelos nossos irmãos. E Cristo concede estes dons ao seu povo a fim de que por meio de pessoas, no caso do ministério ordenado, pessoas especificamente chamadas e ordenadas, pessoas vocacionadas, elas edifiquem o seu corpo através de sua atuação pela ministração dos sacramentos, pela pregação e o ensino da sua palavra. Mas é preciso diferenciar esses dons ministeriais destes dons espirituais que são dados aos crentes, aqui no caso
do que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Esses dons ministeriais, eles se referem a esses ofícios públicos, ofícios, de certa forma, até mesmo institucionais, que são confiados a homens vocacionados, que são separados para o serviço do evangelho. Então, esses ministros ordenados, esse dom ministerial é exercido por homens que devem pregar, ensinar, administrar sacramentos, supervisionar espiritualmente os crentes, né, o rebanho de Deus. Há uma diferença entre esses dons ministeriais e os dons espirituais que são dados a todos os crentes. Então, esse ministério eclesiástico, este dom do ministério ordenado, ele não é um ministério individual e espontâneo. Ele não existe da mesma maneira como os demais dons que Deus oferece a todos os crentes. Em outras palavras, os dons ministeriais, eles não pertencem a cada crente isoladamente, ou eles não pertencem a grupos informais de cristãos. O contexto legítimo para o exercício do ministério é a igreja visível, que recebeu do próprio Deus, do próprio Cristo, este dom. E é sob a autoridade do próprio Cristo, que é o cabeça da igreja, que estes ministros exercem a sua vocação. Então, Paulo está falando aqui de dons ordinários que Cristo concede aos crentes individualmente, mas ele fala aqui de apóstolos, profetas, mestres, como também dons da parte de Deus à igreja. Então, embora hajam dons espirituais entre os membros em geral, o ministério ordenado ele é um dom oficial da parte de Jesus Cristo à igreja visível, que deve ser exercido sob a autoridade do próprio Cristo e da igreja. Então, pensem nisso aqui, irmãos. Na nossa denominação e na nossa tradição, no presbiterianismo de um modo geral, a gente leva essa coisa da ordenação de ministros e oficiais muito a sério, né? Porque é assim que deve ser. Porque deve ser assim. Eu passei na igreja presbiteriana por uma trajetória de 7 anos até a minha ordenação pastoral. Eu fiquei 2 anos como aspirante, eu depois fiz o curso de teologia por 4 anos, cumpri 1 ano de licenciatura, período esse que poderia se estender até a 3 anos, até que então eu fosse ordenado. A nossa igreja não abre mão de que a ordenação de ministros vocacionados ao sagrado ministério, ela se dê por meio de um processo longo, de muita reflexão, em que se exige preparo dos seus obreiros. E é a mesma coisa com os oficiais da igreja. A gente acabou de passar por uma eleição de oficiais na nossa igreja, né? Quanto tempo recolhendo os nomes, refletindo, orando, pensando, conversando, o conselho se reunindo, considerando nome a nome daqueles que foram indicados, mais oração envolvida no processo, porque é assim que deve ser. Nós devemos encarar com seriedade o exercício deste ministério que Cristo entregou à igreja para ser exercido, o ministério vocacionado, o ministério ordenado. E a gente vive, irmãos. Por que eu estou dizendo sobre essa, estou afirmando essa característica da nossa tradição, da nossa igreja, graças a Deus? Porque nós vivemos em um tempo de uma crescente informalidade eclesiástica. Existe um processo de desvalorização desses ofícios. E normalmente isso acontece em meios em que o ensino também ele é desvalorizado, em que a reverência a Deus ela é também desvalorizada. Então esse movimento de desinstitucionalização
institucionalização da igreja, né? Essa coisa com uma estrutura mais livre, né? Que a pessoa julga ser uma coisa melhor, sem muitas amarras. Esses movimentos, infelizmente, eles acabam sendo marcados também por uma aparente falta de seriedade com as ordenanças de Cristo a respeito da organização da sua igreja. A igreja não é um ajuntamento, irmãos, informal de crentes. A igreja visível não é um ajuntamento informal de crentes. Ela é uma instituição espiritual, mas ela é uma instituição espiritual com estrutura e com governo, e é nesta estrutura e é por meio deste governo que o Senhor Jesus ele opera por meio de ministros ordenados. Foi essa a vontade de Deus. Foi assim que ele estabeleceu a organização da igreja visível. E isso deve nos chamar a atenção para a seriedade desses ofícios e desses ministérios ordenados, para que a gente não corra aí a mesma corrida ou não trilhe o mesmo trajeto e caminho de movimentos que tendem a essa informalidade e que desvalorizam aquele que é um dom que o próprio Deus concedeu à igreja. Um dom de sua graça, através do qual ele exerce a sua vontade, o seu reinado e o seu governo. O texto fala também sobre oráculos, né? E essa palavra oráculos aqui, ela se refere à revelação divina. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3, versículos 1 e 2, aí só para a gente ter algum contexto, né? O versículo 2 é que é importante para nós aqui, mas para a gente... Então veja a seriedade disso aqui, irmãos. O que está acontecendo? Paulo vem, ao longo desses 2 primeiros capítulos de sua carta aos Romanos, mostrando aos seus leitores que não existe distinção entre judeus e gentios no que diz respeito à sua condição espiritual diante de Deus. Todos estão caídos, todos pecaram, todos são corruptos, todos carecem igualmente da graça de Deus. Então, ele estabelece um princípio de que não há distinção a respeito da condição espiritual de judeus e gentios entre eles. Então, ele começa no versículo 1, fazendo uma pergunta retórica, né? Como indicando, então, não há diferença nenhuma para os judeus, né? Não há privilégio nenhum para eles. A condição deles, se eles se encontram na mesma condição espiritual que a gente, né? De que vale todas essas coisas? Qual a diferença disso tudo? Paulo vai responder, muita. Muita. Sob todos os aspectos. Por quê? Principalmente, Paulo diz, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, as sagradas escrituras. E essa revelação que inicialmente foi confiada ao povo de Israel, agora ela está sob a guarda de quem? Ela está sob a guarda da igreja de Cristo, que é chamada pelo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, de coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela não cria a palavra, mas a igreja é chamada a preservar a palavra, a proclamar a palavra e a ensinar com fidelidade a palavra. Então, quando a confissão refere-se aos oráculos de Deus, esta é uma referência à revelação divina através das Sagradas Escrituras. Então, o texto da confissão aqui está lembrando a gente, irmãos, que a igreja invisível foi que Cristo entregou as Sagradas Escrituras, entregou a sua revelação. Não há indivíduos isolados, não há pessoas solitárias, não há agrupamentos informais, mas
o depósito da verdade, que é a sua revelação por meio da sua palavra, foi entregue à igreja. Foi dado à igreja. E nós temos uma série de responsabilidades no tocante à guarda dessa palavra, né? Nós devemos preservar o texto bíblico, nós devemos pregar fielmente aquilo que diz a Escritura e o Evangelho, nós devemos ser cuidadosos e devemos ter uma interpretação responsável do texto sagrado, e nós devemos ser cuidadosos também para uma transmissão intergeracional da fé, daquilo que diz a palavra de Deus. Nós devemos fazer isso, nós vimos isso na semana passada, no segundo parágrafo, sobre esta tarefa da educação dos filhos e o papel imprescindível que ela tem no cumprimento da aliança e do pacto de Deus com o seu povo, por meio do qual nós temos, não somente geramos filhos, mas nós criamos os nossos filhos na disciplina do Senhor. Então, essa transmissão intergeracional da fé, ela é algo que que é uma responsabilidade nossa quando nós pensamos na igreja como sendo a guardiã dos oráculos de Deus. Então, a guardiã autorizada da palavra de Deus, da revelação divina nas Sagradas Escrituras, é a igreja. E os seus ministros ordenados, eles são ordenados justamente para expor com fidelidade e para aplicar corretamente o que dizem as Sagradas Escrituras. Então, irmãos, a autoridade da pregação, que é feita por ministros ordenados, ela não vem do pregador. A igreja não se submete à autoridade de líderes ordenados por causa de uma autoridade intrínseca a esses indivíduos, por causa de algo que eles mesmos possuam em razão ou em função do papel que eles exercem na comunidade, do papel de liderança que eles exercem na comunidade. A autoridade da pregação da palavra não é nossa, não é dos ministros ordenados. A autoridade da pregação da palavra, ela é da própria palavra. Ela vem da própria Escritura, da própria revelação divina. E é por isso, irmãos, é por isso que a gente deve priorizar em nossas igrejas e nós devemos valorizar em nossas igrejas a pregação expositiva e fiel das Escrituras. É por isso que a gente deve cultivar um ensino doutrinário em nossas igrejas e é por isso que nós devemos proteger a igreja visível de todo o ensino que se afasta da sã doutrina, porque é a igreja visível que é a guardiã dos oráculos de Deus. O texto fala também sobre ordenanças como meios visíveis de graças. Essas ordenanças aqui se referem a justamente isso, meios visíveis de graça através dos quais Deus ele comunica a sua graça à igreja. Então, que meios de graça são esses que estão implícitos aí nas ordenanças de Deus? A pregação da palavra, a administração dos sacramentos, né, o batismo e a Santa Ceia, e a disciplina eclesiástica. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28, texto da Grande Comissão, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Agora alguém abra aí para a gente, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 23 a 25. Primeiro aos Coríntios 11, 23 a 25.
Então vejam só, estas ordenanças de Deus, às quais a confissão faz referência, que nós dissemos aí, que é a pregação da palavra, a administração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica, elas foram instituídas pelo próprio Cristo e entregues para serem administradas na igreja visível. E elas não são práticas arbitrárias, não são símbolos vazios, mas são meios eficazes de edificação, de comunhão, de disciplina espiritual, são meios ordinários de graça que o próprio Cristo comunica-se por meio deles com o seu povo, não é? Então a pregação, o batismo, a ceia do Senhor são sinais visíveis, como nós sempre dizemos aqui, sinais visíveis de uma graça invisível. E eles somente devem ser aplicados legitimamente no contexto da igreja visível, em um contexto ordenado da igreja, não é? Então, quando Cristo está ali no texto da grande comissão, falando aos seus discípulos sobre aquele que era o dever deles para a propagação do evangelho, após a sua partida para junto da presença do Pai, após ele ascender aos céus, ele está dizendo que eles devem pregar o evangelho, eles devem fazer discípulos, e eles devem fazer isso como? Batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois nós lemos aí o texto da instituição da Santa Ceia, segundo a descrição do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Então, irmãos, a nossa participação reverente nos sacramentos, a nossa submissão à pregação fiel da palavra de Deus, não é? Toda a nossa submissão a essas expressões de fé, a essas ordenanças de Deus, a esses meios ordinários de graça, são expressões de fé na eficácia que nesses meios que o próprio Cristo estabeleceu. Então, desprezar ou banalizar esses meios de graça, irmãos, é desprezar aquilo que o próprio Jesus instituiu, aquilo que o próprio Cristo ordenou que fosse feito por seu povo, que fosse praticado em sua igreja. Então, negligenciar a pregação do evangelho, a pregação fiel e o ensino das escrituras, negligenciar a correta administração dos sacramentos, banalizar ou negligenciar o exercício da disciplina eclesiástica é desprezar aquilo o que o próprio Cristo nos ordenou a fazer, porque foi o próprio Jesus que instituiu estes meios ordinários de graça. Agora veja só o que mais diz o terceiro parágrafo. Ele vai mostrar para a gente qual é a finalidade de terem sido entregues, comunicados à Igreja Católica visível, todos estes dons que nós mencionamos aqui, não é? Os ministérios, os oráculos e as ordenanças de Deus. Veja o que diz aí em seguida. A finalidade é para congregamento e aperfeiçoamento dos santos. Então, irmãos, a igreja visível, ela não é um fim em si mesma, ela é um instrumento divino, ela é um meio através do qual Cristo Jesus age, e ela tem uma missão clara, ela tem um propósito definido, que é reunir o povo eleito de Deus e conduzir o povo eleito de Deus no mundo ao aperfeiçoamento espiritual. Então, há uma dupla finalidade que é descrita aí no terceiro parágrafo do capítulo 25 da Confissão de Fé. E essa dupla finalidade, ela tem tanto um caráter missionário quanto um caráter formativo na igreja visível. Então, a igreja visível, ela é o ambiente designado por Deus para reunir os seus eleitos, para o congregamento dos eleitos, dos santos, de todas as nações, de todos os povos. Então, desde o início da revelação bíblica, fica muito claro para nós, na Escritura, que Deus ele está convocando, ele está
chamando para si o povo que ele mesmo elegeu. E essa convocação, ela assume a sua forma aí no Novo Testamento, no texto da grande comissão que nós lemos, em que Jesus ele ordena que os seus discípulos eles sejam feitos. Como é que nós vamos fazer discípulos no mundo? Por meio da pregação do evangelho, por meio do batismo e por meio do ensino. Como nós já lemos esse texto, não vou lê-lo novamente, né? Mateus 28, 19 e 20. Então, a missão da igreja não é simplesmente um chamado à proclamação da mensagem do evangelho. Não é somente um chamado para que a gente pregue fielmente o evangelho. Mas a missão da igreja é também um chamado para este ajuntamento visível dos crentes em uma comunidade ordenada, na qual se vive a fé cristã comunitariamente. Este é o propósito de todos estes dons terem sido oferecidos pelo próprio Cristo ao seu povo, à igreja visível. E a linguagem da confissão aí, quando fala em congregamento dos santos, ela pressupõe justamente essa realidade da igreja local, que é uma expressão clara, né, visível da igreja visível. Né? E é o lugar onde aqueles que creram na mensagem do evangelho eles são recebidos, é o lugar em que aqueles que creram na mensagem do evangelho e foram recebidos, eles são instruídos, é o lugar onde eles são disciplinados, acompanhados, testados, de modo a progredirem, a amadurecerem espiritualmente. Então, o que isso mostra para a gente? Se nós entendemos que uma das finalidades, dessa dupla finalidade, de termos recebidos todas essas bênçãos da graça de Deus em Cristo Jesus, se nós entendemos que uma dessas finalidades é o congregamento dos eleitos, é o ajuntamento dos santos de Deus na igreja visível, então a gente deve constatar aquilo que a gente já sabe, mas às vezes a gente ignora ou esquece, não é? A gente deveria considerar, mais uma vez, a seriedade do fato de que a fé cristã, irmãos, ela nunca é uma fé solitária. Nunca é. A fé cristã, ela é uma fé comunitária. O evangelho, ele não nos chama a Cristo Jesus para que nós sejamos unidos simplesmente à pessoa de Cristo Jesus, mas nós somos unidos ao corpo de Cristo Jesus, que é a sua igreja, que é o seu povo, que é esta manifestação visível, identificável, organizada do povo de Deus reunido no mundo. Então, se nós negligenciamos a comunhão dos santos, nós estamos desprezando o próprio propósito da igreja que foi instituída por Jesus Cristo, esse propósito de congregar os santos, reunir os eleitos de Deus na igreja visível. A segunda finalidade que nós lemos aí é o aperfeiçoamento desses santos que agora foram reunidos, né? Que agora eles estão juntos em uma igreja organizada. A finalidade que está explícita para nós aí é esse aperfeiçoamento dos santos. E o termo que é empregado aqui, ele está em harmonia com o que é dito no texto de Efésios, no capítulo 4, entre os versos 11 e 13, onde o apóstolo Paulo ele declara que Cristo Jesus ele concede dons ministeriais com vistas ao amadurecimento do corpo de Cristo. Vamos ler de novo? Verso 12 e 13 agora. Efésios 4, 12 e 13. Para a gente entender e refletir um pouco sobre esse aperfeiçoamento dos santos. É isso. Pode ir só até aí. Obrigado, Dei. O que a gente reflete? O que a gente pode pensar a respeito do amadurecimento dos santos, de seu crescimento espiritual,
à luz do texto da Escritura que nós lemos, que é tomado aqui como texto base para a gente pensar e refletir sobre esse tema. Primeiro, esse aperfeiçoamento dos santos, irmãos, ele não é um evento pontual na vida cristã. Não é como a conversão, não é? Não é como o ato da regeneração, do novo nascimento. Esse aperfeiçoamento dos santos, ele é um evento progressivo, ele é um processo de santificação progressiva. Ele é o desdobramento, o desenvolvimento da salvação dos crentes. Por isso que nós somos instados, nós somos exortados pelo apóstolo Paulo nas Escrituras a desenvolvermos a nossa salvação. Nós somos chamados a este processo de santificação progressiva, de aperfeiçoamento da nossa vida cristã. E qual é a meta desse aperfeiçoamento? Qual é a meta desse processo de santificação progressiva? Nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Sermos conformados com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, os dons dados por Cristo à igreja, a pregação, o ensino, a exortação, o discipulado, tem essa finalidade. Qual a finalidade? Formar Cristo em cada crente. Fazer com que cada crente, ao longo de sua jornada espiritual, ao longo de sua caminhada cristã, seja mais parecido com Jesus. Viva a sua vida mais à semelhança da vida que Jesus tem preparada para nós e nos oferece gratuitamente. A vida que agrada a Deus, que é a vida do seu Filho amado. E esse parágrafo, ele assume também que os santos, eles não só eles vão ser aperfeiçoados por meio destes dons que Cristo comunicou à igreja visível, não é? A pregação, o sacramento, a disciplina, mas eles serão também instruídos e serão aperfeiçoados até que cheguem à estatura da plenitude de Cristo, como nós lemos. Isso é importante que nós consideremos, irmãos, porque isso denota aquela que é a nossa necessidade desses meios de graça. Os meios de graça não são algo sem importância. Eles são os meios através dos quais nós somos aperfeiçoados na igreja visível. Isso mostra para a gente o quão necessário é que nós nos apeguemos a estes dons da graça de Cristo Jesus que foram oferecidos à igreja. E nós precisamos disso porque essa é sempre uma necessidade atual. Na igreja visível, como nós a conhecemos, na igreja em que nós congregamos, em que nós vivemos e servimos ao Senhor juntos, sempre vai haver imaturidade, irmãos. Sempre vai ter instabilidade doutrinária. Sempre vai haver mundanismo no nosso meio. Não é? Isso mostra o quanto o ministério eclesiástico ele se faz necessário. O quanto a aplicação destes meios de graça na igreja visível se fazem necessário, porque a realidade prática, irmãos, da nossa vida cristã, enquanto uma comunidade de crentes, é que muitos daqueles que professam a serem crentes em Jesus, eles ainda estão sendo constantemente sacudidos de um lado por outro por vento de doutrina. Eles continuam sendo atraídos por suas vaidades. Eles continuam a experimentar um processo de estarem definhando espiritualmente, estarem espiritualmente desnutridos. Por isso que esses meios de graça se fazem tão necessários, e é por isso que a igreja local é, irmãos, um lugar ordinário de transformação espiritual. Um lugar ordinário designado por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. A gente convive com isso o tempo todo, irmãos. Na nossa própria vida. A gente não precisa lembrar dos outros, não. A gente não precisa lembrar dos pecados dos nossos irmãos, não. Se a gente fizer força e for honesto com a gente mesmo, a gente lembra dos nossos próprios. Das nossas próprias dificuldades,
das nossas próprias lutas, do quanto nós carecemos totalmente e constantemente da graça de Deus em Cristo Jesus, que se manifesta ordinariamente através desses meios que ele comunica com a igreja visível. Por isso que a igreja exerce um papel tão importante na vida do cristão, na vida dos crentes. Irmãos, não é simplesmente fazer parte de alguma coisa, não é simplesmente frequentar irrefletidamente, não se trata de abraçar atividades, participar de eventos, não é isso. É entender estes dons, estes meios de graça que Cristo Jesus comunica à igreja visível e através dos quais ele exerce o seu governo. Ele cumpre a sua vontade, ele santifica o seu povo. Por isso que a igreja ela é tão necessária na nossa experiência de fé, na nossa jornada espiritual. E, irmãos, convenhamos, é muito melhor experimentar isso comunitariamente, com outras pessoas. Porque é na nossa experiência comunitária que nós vamos assistir este amadurecimento, o florescimento destes frutos que vão ser cada vez mais visíveis, que vão despontar por meio do nosso testemunho do mundo. É aqui que a gente aprende a perdoar uns aos outros, é aqui que a gente aprende a servir uns aos outros, é aqui que a gente aprende a amar uns aos outros. Ninguém faz isso de casa, de dentro do quarto, assistindo o culto pela internet. Não tem jeito, a gente precisa disso aqui. Nós carecemos disso aqui, irmãos, dessa experiência. E nós precisamos entender que a nossa salvação, ela não termina com a nossa conversão. Ela deve ser desenvolvida. Há um caráter progressivo no desenvolvimento da nossa salvação. E a igreja visível é o lugar onde crentes crescem, é o lugar onde crentes são nutridos, é o lugar onde crentes são corrigidos, é o lugar onde crentes são conduzidos à maturidade cristã. Porque foi assim que Jesus quis fazer. Foi assim que ele desejou agir. Então nós precisamos considerar a importância. Em terceiro lugar, veja só, o texto vai dizer que Cristo fez todas essas coisas, comunicou todos esses dons à igreja visível, à igreja católica visível, o ministério, os oráculos, as ordenanças, para estas finalidades as quais nós refletimos sobre elas. E o texto vai dizer, nesta vida, até o fim do mundo. Então a igreja visível ela vai continuar a sua missão até o retorno de Cristo Jesus. Então os dons, os ministérios e as ordenanças não foram instituídos apenas para os primeiros séculos da igreja, mas para toda a era da igreja de Cristo no mundo até que Cristo Jesus venha. Então nós precisamos considerar isso. Nós não devemos ignorar este fato. A primeira verdade, ela é revelada para nós na ordem de Jesus para ensinarmos e batizarmos, formarmos discípulos em todas as nações, não é? Em Mateus, no capítulo 28, no verso 20. E a segunda verdade, ela está implícita na declaração de Jesus de que ele iria estar com o seu povo até o fim dos tempos. Ele vai dizer no verso 20 de Mateus 28, e eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos, que é até onde o nosso ministério se estende, que é até onde a missão da igreja visível se estende, até a consumação dos séculos. Então, toda essa realidade dos dons da graça de Deus em Cristo Jesus que foram comunicados à igreja visível, ela diz respeito à missão que deve ser exercida pela igreja hoje, agora, nessa vida, até o fim do mundo. Até que Cristo venha. Então, veja só, Jesus prometeu
estar com a sua igreja até o fim dos tempos. Isso ensina para a gente, irmãos, que a igreja visível, com o seu ministério, com a palavra, com as ordenanças de Cristo Jesus, ela permanece relevante e ela permanece necessária até a volta de Jesus Cristo. A gente não deve nunca tratar a igreja como uma coisa ultrapassada, ou como uma coisa opcional, ou como uma coisa sem valor. Porque o ministério, a missão que nós devemos cumprir no mundo, como a expressão deste reino inaugurado por Cristo Jesus, e como de alguma maneira a, a, uma expressão visível do próprio Cristo atuando no mundo, essa nossa missão, ela vai durar até que Jesus venha. A igreja continua sendo o meio pelo qual Deus reúne, sustenta e aperfeiçoa os seus filhos. E nós não podemos desprezar a seriedade, não somente da nossa missão, mas do lugar e do valor da igreja visível na nossa vida cristã, na nossa peregrinação espiritual. Isso nos leva aí à última afirmação da confissão, que diz assim, né, a essa igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos, as ordenanças de Deus para o congregamento e aperfeiçoamento dos santos nessa vida até o fim do mundo, e ele diz, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. E isso aqui é grandioso demais. Isso aqui é maravilhoso demais. O que o texto da confissão está nos lembrando, irmãos, é que a eficácia destes meios de graça não reside na própria igreja, ou nos ministros ordenados dessa igreja, ou nos crentes e eleitos que foram reunidos nesta igreja visível, mas a eficácia desses meios de graça está na presença de Cristo e na atuação do Espírito Santo no meio da igreja. É o próprio Jesus que está agindo. É o próprio Espírito Santo que opera através da sua igreja. E é o próprio Cristo, em sua presença constante, que garante a eficácia de todos esses meios de graça que ele comunica com a sua igreja. Não somos nós, irmãos, não é o nosso esforço, não é a nossa fidelidade, não é o quanto a gente se esforça para fazer as coisas com seriedade, não é a nossa reverência, não é a nossa obediência, não é nada disso, é o próprio Jesus. E o seu Espírito, ativos, presentes no meio da igreja. Abra aí a sua Bíblia. Isaías, esse é o último texto que nós vamos ler. Isaías capítulo 59, versículo 21. Então, qual é a garantia da eficácia, irmãos, desses meios de graça? A palavra do próprio Deus e a presença do próprio Cristo e a atuação do Espírito no meio da igreja visível. A garantia da eficácia, irmãos, destes meios de graça, ela repousa no pacto que o próprio Deus estabeleceu com o seu povo, na sua aliança com o seu povo. Ele garantiu essas coisas, por isso que a gente pode confiar. Por isso que nós devemos nos apegar com confiança a esses meios de graça. Por isso que a gente deve desfrutar deles, não com um sentimento, um senso de dever, de algo que se deve fazer para alcançar algo. Mas, irmãos, é muito mais movido por um senso de prazer, de satisfação.
esses meios de graça que Cristo Jesus oferece à igreja, entregou à igreja visível, eles são também aqueles meios através dos quais ele estabelece conosco a sua comunhão. Ele nos faz experimentar mais dele. O nosso aperfeiçoamento, a nossa santificação, ela se deve a esse crescimento do nosso relacionamento e a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós andamos com Ele, mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais nós amamos a Jesus, então mais nós nos parecemos com Jesus. Isso aqui, irmãos, não é uma relação de dever e de coisas que simplesmente se devem fazer, como se aquilo que nós fazemos tivesse o poder de definir a nossa relação com Deus. Isso aqui é muito mais uma relação de prazer, de satisfação. A gente encontrou sentido, significado para as nossas vidas. E nós temos a garantia do próprio Deus e de sua aliança de que Ele vai cumprir a sua vontade em nossas vidas, de que Ele vai trabalhar eficazmente por meio desses meios de graça que Cristo comunicou à igreja até a vinda de Jesus. Nós estamos seguros. Isso deveria fazer com que a gente amasse mais o Senhor, desejasse mais o Senhor e expressasse mais desse amor no serviço ao povo de Deus. No nosso envolvimento, no amor que nós demonstramos também para com a igreja de Jesus. Então nós devemos, irmãos, participar da vida da igreja com reverência e com confiança, sabendo que Jesus mesmo é quem está operando por meio destes meios ordinários para realizar a obra dele em nós. A garantia de nossa completa redenção é o próprio Jesus, irmãos. É o próprio Jesus. Isso é uma bênção sem tamanho, assim. Nós deveríamos nos alegrar de saber dessas coisas. Então, a doutrina reformada, irmãos, da igreja visível, conforme nós vimos aí neste parágrafo, ela nos oferece uma visão bem elevada daquela que é a vida eclesiástica. Então, a igreja ela é um corpo visível, por meio do qual Jesus Cristo ele exerce o seu governo, por meio do qual o próprio Jesus proclama a sua palavra e ele administra, através dos meios de graça, a vida do seu povo rumo à maturidade espiritual. A igreja não é uma construção humana. Igreja não é uma convenção cultural. A igreja é uma instituição divina. E ela é sustentada pela promessa da presença constante do próprio Jesus com o seu povo. Então, nós vimos que a esta igreja visível foram confiados os meios ordinários de graça, ministérios, oráculos e a ordenança, com o propósito de reunir os eleitos e com o propósito de conduzi-los ao amadurecimento espiritual, ao seu aperfeiçoamento. Nós vimos que essa missão não é uma missão pontual na história, não é uma missão transitória, ela perdura até o fim dos tempos, até a vinda de Jesus Cristo. E a eficácia desses meios de graça e da nossa missão, da missão que desempenhamos no mundo, ela não se dá por mérito humano, mas por intermédio da ação do próprio Espírito Santo. E diante disso, irmãos, cada um de nós somos chamados a participar ativamente, a valorizar e a amar aquela que é a vida da experiência de fé comunitária, a vida da igreja local, a vida que somente pode ser vivida nesta expressão visível do reino de Deus e Jesus Cristo no mundo, a vida da igreja visível. Nós devemos permanecer unidos ao corpo visível de Cristo e nós devemos fazer isso com obediência, com uma disposição servil, mas, sobretudo, nós devemos fazer isso movidos por amor. Aquele amor que é fruto de uma realidade sublime que nós conhecemos por meio do Evangelho, a realidade de que nós fomos amados quando nós nem mesmo merecíamos, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós ainda éramos pecadores.
E porque nós somos amados por Deus em Cristo Jesus, agora nós podemos amar também. Amar a Jesus e amar a sua igreja. E nós devemos viver e nos mover sempre por amor. Em primeiro lugar, em direção a Deus e Cristo Jesus e também a sua igreja. Amém, meus irmãos? Alguém quer falar algo, perguntar algo? Reverendo. Reverendo Lucas, deixe-me só dar aqui uma singela contribuição a respeito de duas implicações práticas de tudo isso que nós acabamos de ver nesse. Por favor, deixa para mim aí deixa aí. Ah, a respeito desse terceiro parágrafo aí, né? Eu tenho uma desconfiança, quase certeza, de que nós temos uma visão muito pobre da igreja, muito pobre. E esse estudo está nos ajudando a redescobrir uma visão melhor da igreja, não é? Notem aí o que nós acabamos de aprender. Que o Senhor deu presentes para a igreja visível. Ministério, isto é, pastor Lucas mostrou, ele deu pastores e mestres, não é? Ele deu os seus oráculos, a sua revelação registrada na Escritura. A igreja é depositária desses oráculos e ele deu ordenanças à igreja. Então ele deu essas coisas à igreja. Onde é que essas coisas estão? Estão na igreja, está em operação lá. E mais do que isso, ele diz que a presença do Senhor na igreja, pelo seu Espírito, torna esses presentes eficazes. Então, esses presentes estão operando onde? Na igreja. Operando de maneira eficaz, porque o próprio Senhor cuida de tornar eficaz a operação dessas coisas. E tudo isso foi dado e tornado eficaz para congregar e aperfeiçoar os santos. Onde é que Deus está operando salvadoramente? Na igreja. Deus opera, o Espírito Santo opera como, onde Ele quiser. Mas de maneira salvadora, onde é que Ele está operando? Na igreja. Quem fica fora da igreja, fica fora da esfera de operação salvadora do Senhor. Não tem salvação fora da igreja. Podemos afirmar isso com certeza. Quem está fora da igreja está fora do raio da ação salvadora do Espírito. Pastor Lucas mostrou que excepcionalmente alguém pode ser salvo fora da igreja. Ele até citou o ladrão na cruz. Mas certamente, se houvesse tempo, ordinariamente ele se tornaria parte da igreja visível. Então isso é muitíssimo importante. A gente precisa redescobrir o valor da igreja. Isso não é pouca coisa, não. Não tem salvação fora da igreja visível. A outra contribuição, reverendo Lucas, é só chamar a atenção para o visível. O ministério, não é? O ministério dado à igreja foi dado à igreja visível. Nós aprendemos que há uma dimensão invisível da igreja. A gente chama de igreja invisível. Não significa que Deus tenha duas igrejas. É a mesma igreja, mas ela tem uma dimensão transcendente, invisível. E o pastor Lucas já ensinou para nós
que a igreja invisível é formada por todos os eleitos. Aqueles eleitos que um dia foram reunidos na igreja visível e já foram desarrolados e hoje estão nos céus. Então, esses irmãos que estão lá nos céus é parte da igreja invisível. E até aqueles eleitos que ainda serão reunidos no corpo de Cristo. Gente que é eleita, mas ainda não foi alcançada pelo Evangelho. É povo de Deus, no sentido de igreja invisível. Lembra que o Senhor falou para Paulo lá em Corinto? Fala e não te cales, porque eu tenho muito povo. Gente que não havia convertido ainda, o Senhor chamou de meu povo. Eu tenho muito povo nessa cidade. Então, há um sentido que aqueles eleitos que não se converteram é povo de Deus, igreja invisível. Eu não sei quem são esses, mas Deus sabe, é invisível. Eles serão reunidos à igreja visível no tempo certo de Deus, não é? Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que, no nosso entendimento, o ministério foi dado à igreja visível e não invisível. Então, significa que aqueles da tradição católica romana que acham que pode se beneficiar do ministério de gente que já morreu e intercede por nós, não, a igreja invisível não recebeu essa tarefa, esse ministério. É a igreja visível que recebeu o ministério. Então, por exemplo, nós temos pastores que ministraram enquanto estiveram na igreja visível. Uma vez recolhidos na igreja invisível, eles não estão ministrando a favor dos santos mais. Então, se equivocam aqueles que acham que irmãos nossos que já morreram podem nos beneficiar, intercedendo por nós ou ministrando de alguma maneira a nosso favor. O ministério foi dado à igreja visível e não invisível. Obrigado, reverendo.